Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre fundos imobiliários que, na minha opinião, todo investidor deveria ter. Algumas ressalvas antes de começarmos essa tão importante aula de hoje. Primeiro, eu fiz uma aula também sobre ações. Quais são as ações que, na minha visão, todo investidor deveria ou ter, ou no mínimo analisar, no mínimo cogitar ter em carteira, analisar os fundamentos dela. Temos mais de 300 ações no mercado hoje, então é legal dar um norte para algumas pessoas. Naquela aula eu explico exatamente o porquê eu escolhi cada uma dessas ações e eu vou fazer exatamente o mesmo hoje para fundo imobiliário. E eu vou dar aqui a mesma ressalva que eu dei na outra aula. Não é uma carteira de recomendações. Este não é um canal de recomendações. Existem muitos por aí, nada de errado com isso, a regra do jogo. Este é um canal educacional. Eu quero te ensinar a pensar como investidor. E é exatamente por isso que eu vou pegar alguns fundos imobiliários, eu vou explicar o meu racional por trás, quais são os meus critérios, e você vai decidir ao final se tem sentido para você ou não, se está alinhado com o que você quer. Quem segue recomendação não vai conseguir enriquecer. Você não vai conseguir levantar a carteira que você precisa. A gente vai dividir essa aula em 3 blocos. Primeiro, quais são os motivos estratégicos pelos quais eu quero montar essa carteira núcleo? O conceito de carteira núcleo é o quê? A carteira central a partir da qual vão orbitar os seus outros investimentos, a partir do qual você pode arriscar mais. A segunda parte, os meus critérios de avaliação em um fundo imobiliário, quais são os critérios principais. E a terceira parte, uma análise bem rápida de cada um deles e uma carteira sugestão com percentuais em cada um. Coloquei sugestão aqui, devia ter colocado entre 42 aspas, porque não é uma recomendação, é bem uma sugestão mesmo. E se você está gostando desses conteúdos que eu estou postando ultimamente, todas essas séries que você está gostando de acompanhar, se inscreve no canal. É a melhor forma de você ser notificado sempre que eu postar qualquer conteúdo novo. Também fica aqui o convite para você se cadastrar, se inscrever na verdade, no meu canal do Telegram, chama Cabeça de Investidor. Todo dia lá eu posto conteúdos, reflexões, enquetes, está bem legal, é gratuito também. Entra aqui embaixo para a gente começar a trocar mais ideia. Beleza? Então, bora lá sem mais delongas. Como é que você monta uma carteira de fundo imobiliário? Quem viu a aula sobre ações, eu fiz um paralelo com montar um time de futebol, que você monta de trás para frente. Em fundo imobiliário, apesar de você também poder usar essa analogia, eu acho que você deveria fazer uma coisa um pouquinho diferente, porque o fundo imobiliário ele é um pouquinho diferente. Primeiro me responda o seguinte, como é que você lucra com o fundo imobiliário? Quais são as duas únicas formas que você ganha dinheiro com o fundo imobiliário? A primeira forma, que é a principal, é recebendo os aluguéis dos imóveis, os dividendos. O fundo imobiliário ele capta os aluguéis, ele paga os custos de gestão, custo do imóvel, todos os custos, e distribui para os cotistas, que são os sócios. E aí você ganha dinheiro dessa forma. E a segunda forma é com a valorização do imóvel, que é muito menos acentuada do que o próprio dividendo em si. O grande foco estão nos dividendos, nos aluguéis, mas você ganha dinheiro dessas duas formas. E por que eu estou comentando isso? Para chegar em 2 pontos chaves. Primeiro, a diversificação ela é extremamente importante em fundos imobiliários. Mas, Matheus, você não comentou isso em ações, então quer dizer que lá não é importante? Não, lá é extremamente importante também. A diversificação é o único jeito gratuito de você abaixar risco sem necessariamente mexer no retorno. Mas em fundo imobiliário, a diversificação está intimamente ligada à essência do porquê essa categoria de investimento deve caber na sua carteira. Numa escala de risco, entre renda fixa e ações se encontram os fundos imobiliários. Por que ele tem risco intermediário? Convido você para assistir a minha aula que eu explico exatamente como funciona o fundo imobiliário, faço uma análise dele ao vivo, deve estar aparecendo o card aqui em algum lugar. Veja essa aula também, ela é bem legal para detalhar o fundo imobiliário, não é o foco de hoje. Mas a ideia é a seguinte, ele tem um risco entre renda fixa e ações. Ele é um investimento que rende mais que renda fixa e é mais seguro que ações. E eu quero que você pense dentro da carteira de fundos imobiliários como uma barra de pesos, que é a estratégia do barbell. O que a barra de pesos, criada pelo Nassim Taleb, nos diz? O que é uma barra de pesos? Ela tem peso nas duas pontas e no meio não tem nada, certo? Muitas pessoas buscam criar uma carteira com risco mediano. Isso tem sentido, isso funciona, porém o que eu vou falar aqui agora eu acho que tem mais sentido. Como que funciona uma estratégia de uma carteira de fundos imobiliários, uma barra de peso? Você pode ter num extremo dela um alto percentual de ativos, ou seja, grande parte da sua carteira em ativos mais seguros, com um risco menor, mais previsíveis, logo um retorno um pouco mais moderado. E no outro extremo,
você tem um percentual menor do seu capital, com ativos de risco mais alto, com potencial de retorno mais alto. E a minha carteira núcleo de fundos imobiliários, que não quer dizer que é a sua nem de ninguém, eu vou focar na parte esquerda aqui da barra, de ativos mais seguros, ativos mais estáveis. E o porquê que isso é importante para fundo imobiliário? Então presta muita atenção agora. No extremo do risco do fundo imobiliário, que a gente tem fundos de desenvolvimento, fundos monoimóveis, algo nesse sentido, eu prefiro ter ações. Vamos lá. Você pode concordar, você pode discordar, você pode fazer, você pode não fazer, mas o que eu preciso é que você entenda o raciocínio. Eu tenho aqui renda fixa, aqui ações, aqui renda fixa, certo? Aqui o maior risco, aqui o menor risco e o fundo imobiliário está no meio. Se ele está no meio, eu quero pegar a maior relação risco-retorno que existe. Eu quero pegar esse mais otimizado possível. Se eu pegar um fundo imobiliário que é muito arriscado, se eu pegar um fundo imobiliário que tem um risco muito alto, eu prefiro ir para o mercado de ações, que é o extremo, que já é o extremo do risco. E lá eu tenho um retorno muito melhor. Se eu estou pegando o meio, o miolo entre renda fixa e ações, eu prefiro que esse miolo tenha o melhor balanço risco-retorno possível. E para mim, é pegar a parte mais segura dos fundos imobiliários, visto que o crescimento dele é um pouquinho mais conservador do que as ações e ainda assim rende mais que a renda fixa. Eu não tenho por que arriscar em uma coisa que está no meio das categorias. E dentro desse meio, agora olhando só os fundos imobiliários, eu consigo ter uma faixa de rendimentos para ele. Você entendeu? Tem aqui renda fixa, aqui renda variável. No meio, renda fixa e ações. No meio está o fundo imobiliário. No fundo imobiliário, eu não vou querer forçar ele para o lado das ações. Eu vou querer deixar ele onde ele está, no melhor balanço risco-retorno. E na minha visão, tem muito sentido eu focar o meu capital em ativos mais seguros, em ativos mais previsíveis, de forma que eu consiga otimizar essa rentabilidade. E se eu for arriscar, eu prefiro arriscar em ações. Beleza? Esse é o jeito que eu penso que eu vou tocar a aula de hoje. E quais são as principais perguntas-chave, os principais critérios que eu analiso para achar um fundo imobiliário núcleo? Quais são os principais pontos-chave que você deveria pensar, no meu ponto de vista, para analisar um fundo imobiliário? Primeiro ponto. Busque seus fundos são multi. O que é isso, Matheus? É um fundo multi-imóveis, em multi-regiões, com multilocatários, ou seja, tem mais do que um imóvel, tem mais do que um locatário, em mais do que uma região. Isso tende a diluir o risco geográfico, o risco de um locatário sair e o fundo quebrar, e também o risco de dar um problema em um imóvel específico. Isso ajuda a diluir risco. Então, para mim, na minha carteira núcleo, tem que entender os fundos multi. Quer entender melhor sobre isso? Vai na outra aula que eu comentei. Qual que é a localização dos imóveis? Tem gente que analisa só as métricas, só os dados e não olha a foto do imóvel, não olha o lugar dele. Ele está perto de um lugar movimentado, um lugar estratégico, como que funciona, onde está o seu imóvel, quem que é o gestor e o administrador. E quando você compra um fundo imobiliário, você está comprando um fundo também. Do mesmo jeito que você comprou um fundo de ações, que você põe seu dinheiro na mão de um gestor, em um fundo imobiliário, apesar de você ser dono do imóvel, você que é o proprietário do imóvel, o gestor que vai decidir quando faz reforma, reajuste de aluguel, negocia contrato. Então você tem que confiar em gestores com um bom histórico de administração. O gestor, ele é majoritário nos imóveis, ou seja, você tem 10 imóveis, você tem 10% em cada imóvel, tem 60%. Qual que é o seu percentual de posse do imóvel? Eu gosto muito quando o gestor é majoritário, porque ele tem critério de decisão. Se eu estou comprando um fundo, quero que o gestor consiga decidir o que ele faz com o imóvel, que tem um poder de decisão, não fica à mercê dos outros. Tem liquidez, ou seja, ele é bem negociado. As ações têm mais liquidez do que fundo imobiliário em média. Então é importante que você olhe quantos negócios são feitos por dia para você saber se você consegue entrar ou sair do fundo imobiliário a qualquer tempo. Quais são as taxas? Todo fundo tem taxa, então é importantíssimo que você olhe as taxas. Qual que é o patrimônio? Qual que é o patrimônio do fundo? Quanto mais patrimônio ele tem, em teoria isso tende a ser uma coisa boa. Ele tem mais lastro, ele tem mais capital em si para segurar alguma crise. E como que é o histórico de resultados? Tudo que tem que avaliar é a história. Não adianta avaliar um mês, tem que sempre avaliar a história do fundo. Como que é o histórico de dividendos? Ele é estável, ele oscila, visto que a sua principal fonte de renda são os aluguéis, são os dividendos. Eu quero diminuir o risco. Quanto mais previsível eles forem, melhor.
Como são os contratos, isso aqui é extremamente importante. É um contrato típico ou um contrato atípico? Eu busco contratos atípicos. O que é o contrato típico? É o de loja, usualmente, que você pode avisar com 3 meses antes de antecedência para sair, ou paga 3 meses de multa e sai fora. O contrato atípico, usualmente, o locatário tem que pagar até o final para poder sair. Então, se ele contratou por 10 anos, quer sair no segundo ano, tem que pagar 8 anos para frente. Isso gera muito mais segurança para o investidor. Como que é o reajuste do contrato? É em cima da inflação? Ou em cima do quê? Como que está a vacância? Vacância é um dos indicadores mais importantes de um fundo imobiliário. Porque o seu aluguel você recebe em função do quanto ocupado o imóvel está. Quanto menos ocupado ele estiver, menos você recebe. E isso tem muito a ver com o gestor, com o lugar do imóvel, enfim, com uma série de fatores. Então, essa listinha aqui são dos principais itens que eu avalio para criar a minha carteira núcleo. Que não quer dizer que é a sua carteira núcleo. Em paralelo, eu faço exatamente o mesmo de ações. Imagina um átomo mesmo, que o núcleo é o que vai permitir que você tenha os satélites à sua volta. O núcleo é o que tem que sustentar tudo. Sem um núcleo, um átomo não funciona. Então, você precisa ter isso muito bem centralizado. E, para mim, são essas 3 categorias as mais relevantes. Lajes corporativas, galpões logísticos e os shopping centers. Inclusive, tem outra aula de fundo imobiliário que eu comento o porquê essas 3 são as minhas favoritas, ok? Recomendo que você veja depois dessa aula. Mas ao restante, pode-se orbitar uma série de outros tipos de fundo imobiliário. Os fundos de fundos, que apesar que tem muita gente que não gosta deles, para critério de quem está começando, eu acho bem interessante. Os fundos de papel, de hospitais, de faculdades, de hotéis, fundos de desenvolvimento que constroem e vendem. Então, para mim, eu vou construir hoje a carteira núcleo, mas nada impede que você tenha esses outros tipos de fundo. Eu mesmo, por exemplo, tenho fundo de hotel, eu tenho fundo de hospital, eu tenho fundo educacional, eu tenho um fundo de fundos, mas a grande essência da minha carteira está nessa parte núcleo. É qualquer laje, Matheus, qualquer galpão, qualquer shopping? Não. Eles têm que bater alguns critérios. Entre os que eu falei no slide anterior, alguns específicos me chamam muito a atenção. E são esses 7 camaradinhas aqui. Esses 7 camaradinhas aqui, para mim, compõem a minha carteira núcleo. Não é para você pegar, beleza, vou fechar essa aula agora e vou comprar esses 7. Você vai se dar mal. Fique até o final para você entender o porquê esses caras são importantes. Fique até o final para você entender a minha análise, como é que eu olho isso na prática. O objetivo é te educar aqui. E esses 3 camaradinhas aqui, o GGRC, o HGBS e o HGRE, na aula que eu explico dos 3 principais tipos de fundos imobiliários favoritos meus, eu analiso eles com bastante mais detalhe. E na primeira aula que eu comentei que eu explico como analisar um fundo imobiliário, eu analiso no detalhe HGLG. Então, se quiser ver esses 4 camaradinhas mais detalhados, vá para aquelas 2 aulas. Eu, obviamente, vou passar agora, um por um, os pontos chaves, vou passar bem rápido, porque eu quero que você pegue a essência do negócio, certo? O que você tem que de fato ver. Mas a ideia é a seguinte: veja os meus argumentos, veja a linha de raciocínio, entenda como um ponto complementa o outro. Beleza? Bora lá! Vamos começar pelo XP-LG11, que é de galpões logísticos e créditos a quem merece. Toda a informação que eu peguei aqui, eu peguei do Funds Explorer, legal? É um site bem legal, eu só não vou usar o site aqui, porque senão ia demorar muito para poder fazer as análises. Eu peguei imagens da tela para realmente colocar aqui ponto por ponto para a gente ver. Bora lá! Primeiro, liquidez diária. Ele tem mais ou menos 63 mil negócios por dia. Para mim, 5 mil negócios ou mais já tá bom. Então ele é um fundo líquido, consigo sair a qualquer hora. Patrimônio líquido, 1,7 bilhões de reais. Para mim, acima de 1 bilhão eu acho extremamente interessante. Abaixo de 100 milhões me incomoda um pouco. Não é um critério de corte, porém é um fundo que tem um patrimônio líquido bem interessante. Administrado pela Vortex, é importante que você saiba quem que é o administrador. A gestão é feita pela XP. A XP tem feito um excelente trabalho na parte de fundos imobiliários. Ela tem trabalhado com alguns fundos mais arriscados, alguns menos, mas esse é um fundo com gestor com bom histórico. As taxas, 0,95% ao ano, não acho nenhum absurdo. E o que me incomoda um pouquinho é a taxa de performance. Por quê? Ele vai te cobrar 20% do que ele bater a inflação mais 6%, IPCA mais 6%. Matheus, é ruim porque você vai pagar mais? Não. Eu não acho ruim ter taxa de performance. Em fundo imobiliário eu não gosto muito, tá? Mas em fundo de ações eu acho bacana para incentivar o cara a bater uma meta, alguma coisa. O que me incomoda é a comparação. Eu estou comparando o fundo imobiliário com a inflação. Então eu não estou comparando maçã com maçã.
Então, de repente, um ano que os fundos imobiliários desempenharam muito bem e a inflação foi baixa, ele vai pegar uma mordida maior. É a mesma coisa de um fundo de ações ter uma taxa de performance em cima do CDI. Acaba não tendo sentido. Num ano da bolsa de muito alto, ele morde muito. Eu quero que um fundo de ações ganhe do Ibovespa, concordo? Eu quero que ele bata a bolsa. Ele tem que ser premiado pelo trabalho que ele fizer além da renda variável. Do mesmo jeito que um fundo imobiliário, eu quero que ele bata no mínimo o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários parecido com o BOVA11, só que na parte de imóveis, beleza? Aqui o histórico de dividendos dele, que apesar de não ser um histórico tão longo pelo site, é relativamente estável, é uns dividendos relativamente estáveis. Aqui eu confirmo já 2 multis dele, ele é multi-imóveis, multi-regiões, ele tem 11 imóveis em 5 estados, a maior parte em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, enfim, bem diversificado. O tipo de contrato, 2/3 atípicos, opa, show de bola, 2/3 da galera que sair tem que pagar até o final de vencimento. A vacância, uma coisa que eu gosto bastante, ele tem mantido a vacância quase sempre em zero, histórico da vacância desde 2019 até janeiro de 2020, ele consegue manter os imóveis bem ocupados. Isso para mim é uma coisa bem interessante no fundo, manter a vacância no mínimo possível. Isso aqui, pessoal, tudo vocês pegam no site, tá? Eu estou pegando os prints aqui das partes mais essenciais. Aqui eu confirmei o terceiro multi, ele é multi-imóveis, multi-região, multi-locatário, tem Via Varejo, a Leroy, a Renner, enfim, tem uma série de locatários diferentes. O tipo que é 44% no comércio varejista, um pouquinho mais concentrado, mas também tem material de construção, logística, o reajuste do contrato em cima do IGPM e da inflação. O IGPM basicamente não é isso, tá? Mas pode na sua cabeça pensar mais ou menos assim. A inflação do mercado imobiliário, perfeito, a métrica é mais voltada para a parte de construção civil. O vencimento dos contratos, extremamente importante isso. Depois de 2023, então tem mais no mínimo 4 anos para 77% dos contratos vencerem. Tudo isso acaba se encaixando nos meus critérios principais desse fundo, certo? E ele também é majoritário nos imóveis. Entenderam? Esse aqui eu fui um pouquinho mais devagar, agora vamos dar uma aceleradinha nas leituras para vocês pegarem o conceito. O próximo é o GGRC, que apesar de ser um fundo relativamente um pouco mais novo, eu também gosto quando o fundo tem bastante tempo de vida, porque você consegue analisar um histórico um pouco maior dele, mas o GGRC chegou com uma liquidez boa de 17 mil negociações por dia, um patrimônio de 770 milhões, é administrada pela Capital Markets, também dê uma olhada nessa administradora, na gestora, estudem um pouco sobre elas. O tipo de gestão também é ativa, isso é bem legal, eu gosto quando o fundo tem gestão ativa, que ele pode ativamente decidir comprar imóveis, vender. A taxa 1,1 passa um pouquinho do que eu sinto confortável com o fundo imobiliário, que é até 1%, porém nenhum problema quanto a isso. E os dividendos, apesar de não serem tão estáveis, porque o fundo é relativamente novo, é um fundo que tem apresentado um desempenho muito bom. Se vocês lerem o relatório inteiro desse fundo, vocês vão ver a perspectiva do gestor, quais são os imóveis, a qualidade que eles têm. Aqui eu confirmo já 2 multis também, ele tem 15 imóveis em 8 estados, a maior parte também em São Paulo e em Goiás. Enfim, vocês conseguem ver a distribuição dos imóveis. Aqui um ponto bem legal também, a vacância. Ele tem conseguido manter a vacância sempre em zero. E olha que curioso, ele mantendo a vacância mesmo sempre em zero, a distribuição de dividendos não foi uniforme, o que mostra que uma coisa está sim vinculada à outra, porém tem outros pontos, tem custos de gestão, tem novas aquisições, tem outros custos que não é só você manter a vacância zero, que necessariamente o dividendo também é estável. É um dos pontos mais importantes? Com certeza absoluta, porque isso vai gerar sua receita. Só que tem uma série de estruturas de custo, até o lucro que vai vir para o seu bolso, que você tem que entender também. Ele também é majoritário nos imóveis. E o HGLG, um dos meus favoritos na parte também de galpão logístico, tem 25 mil negócios de liquidez diária, patrimônio de 1,6, é administrado pela minha gestora favorita junto com a BTG, que é a Credit Suisse. BTG e Credit Suisse são duas administradoras que eu gosto bastante, a XP também. A taxa dele de 0,6% ao ano me chama muito a atenção. Os dividendos, olha agora que a estabilidade, desde 2010, muito estável, durante 10 anos, pagando dividendos de maneira muito previsível, isso dá segurança. E dando um passinho um pouquinho além aqui agora, olha o dividend yield. Olha o dividend yield dele caindo. Muita gente acaba não investindo nesse fundo porque vê o dividend yield caindo. O que é o dividend yield? Nada mais é do que o percentual de dividendo pago para você em função da cota. Como assim? Se o fundo está te pagando R$1 de dividendo e a cota, que é o precinho de cada código do fundo imobiliário, está R$100,
você está recebendo 1% de dividend yield. Se ele está te pagando R$1 de dividendo e a cota está em R$200, o dividend yield está em meio. E a galera vê o dividend yield caindo e fala, não vou comprar esse fundo porque o percentual está cada vez menor. Mas olha a sacada. Olha como isso não tem sentido se você entende o que você está fazendo. O que te importa? Qual que é o seu principal fluxo de caixa? É o dividendo, certo? E o dividend yield ele vem caindo no histórico. Só que o dividendo está estável, concorda? Ele está estável, você está vendo aqui no gráfico. Logo, se o resultado de uma divisão está diminuindo e o numerador está estável, o denominador está subindo. Logo, o preço da cota está aumentando. Então, você comprou um HGLG, o seu percentual que está recebendo está caindo, mas o valor da cota subiu. Então, você está ganhando dinheiro na valorização da cota. O que está vindo para o seu bolso do aluguel é exatamente o mesmo, que é o que te importa, e a cota está valorizando. O problema é o dividend yield caindo com o dividendo diminuindo, não com o preço da cota. Isso aqui é um pouquinho mais avançado, mas eu acho legal colocar esse ponto aqui, porque nesse fundo específico, isso é extremamente didático, legal? Ele também é multi, ele tem 14 imóveis em 4 estados, também tem locatários diferentes, vem mantendo uma vacância próxima dos 10%, olha aqui a confirmação do multi. O principal locatário dele é a Volkswagen, Lojas Americanas, tem a Kramer, Tetra Pak, Gerdau, bem diversificado, mantém 3/4 do que ele tem nos imóveis dele, o restante entre outros fundos imobiliários e reservas financeiras em renda fixa. O tipo de contrato, 77% vai vencer depois de 2023, o reajuste do contrato metade na inflação, metade no IGPM e 45% atípico e ele também é majoritário nos imóveis. E o KNRI, que é o fundo da Quineia, um dos maiores fundos, que é o primeiro ou segundo, se não me engano, o maior fundo da própria bolsa. Ele é um fundo híbrido, mas ele tem mais da metade dos imóveis dele de parte logística. Ele é híbrido porque ele tem logística, lajes, pode ter outros tipos de imóveis, mas mais da metade dele também é a parte de galpões. Agora, vamos acelerar um pouquinho. Liquidez diária, 38 mil. Olha o patrimônio dele, 3,6 bi, administrado pela Intrag. Gestão ativa, a taxa é um pouquinho mais alta, 1,25. E o estoque de dividendos dele também relativamente estável. Tem 19 imóveis em 3 estados. Ele é um pouquinho mais concentrado, porque a maior parte está em São Paulo e todos os imóveis dele estão no Sudeste. Mantém uma vacância próxima dos 10% também. E aqui a distribuição dele, a receita 60% vem de São Paulo, 20% do Rio de Janeiro e 20% de Minas Gerais, metade logística, metade escritório. Os contratos dele, 45% atípicos e o reajuste também em cima do IPCA e da inflação. E aqui a parte por setor, 34% da receita dele vem da parte de indústria e o restante distribuído principalmente entre comércio, financeiro e serviços. Beleza? Olha que legal, os contratos também, a maioria vai vencer em 2024 em diante, quase 60%. Essa parte aqui para você enxergar quais são os imóveis que ele tem, a parte aqui de distribuição logística, a parte de edifícios comerciais. É importante que você sempre olhe os imóveis. Não estou colocando aqui as imagens, porque aqui é uma ideia de falar pelos pontos-chave só. Ele também é majoritário em grande parte dos imóveis, beleza? Agora o HGBS da parte de shoppings. Ele também tem uma liquidez diária bem interessante de quase 16 mil negócios, um patrimônio de 2,4 bi, administrado pela Red Investimentos, também uma gestora sensacional, a taxa baixa de 0,6% ao ano, dividendos bem estáveis ao longo do tempo, também é multi, 16 ativos, 16 imóveis em 5 estados, só por ser shopping, obviamente já tem multilocatários, consegue manter uma vacância bem baixa também por ser shoppings, perto dos 10%. A carteira deles também é bem diversificada, 57% nos imóveis, 27% em fundos imobiliários, o restante na parte de renda fixa. A distribuição aqui também por operador, por shopping. Quanto cada shopping representa no resultado da própria empresa. Ele é dono de grandes shoppings, o West Plaza, o da Penha, tem parte do Parque Dom Pedro. E também é majoritário em grande parte dos imóveis. Isso é uma exceção para a parte de shoppings, tá? Usualmente, fundos de shoppings, eles não têm a parte majoritária dos shoppings. Esse é um fundo que, em particular, tem isso e me chama muita atenção. Aqui, ó, é dono de 87% do Shopping da Penha, 89% do West Plaza. E alguns ele também não é. Por exemplo, o Shopping São Bernardo ele é dono de 35%, mas ele tem esse diferencial que me chama muito a atenção, que ele é majoritário em grande parte dos shoppings. Indo para a reta final aqui, o VISC, que eu gosto muito desse fundo também por causa da Vinci. Estudem sobre a Vinci, tá? É uma das maiores construtoras particulares que existem no mundo.
também tem 42 mil negociações por dia, patrimônio de 1,3, é administrado pela BRL Trust. E olha que legal, a taxa de administração ela oscila de 1,05% ao ano em função se tiver um patrimônio acima de 2 bilhões e até 1 bilhão 1,35 e 1 bilhão e 2 bilhões 1,20. Então, quanto mais o fundo crescer, menos você paga. Também é um fundo um pouquinho mais novo, mas tem um histórico de dividendos relativamente estável. Porém, os dividendos de shoppings é normal dar uma oscilada, porque é o único tipo de fundo, quase o único tipo de fundo, que tem no contrato dele que parte da receita das vendas das lojas vai para o fundo do shopping, parte do estacionamento também vai para o fundo. Então, em meses de grande movimentação do varejo, tem oscilações. Se pegar, por exemplo, o histórico do HGLG, ele é muito mais estável. Fundos de shoppings, eventualmente, tem picos. Por exemplo, época de dezembro, perto de datas comemorativas, porque parte da receita das lojas vai também para o fundo. Então, essa é uma forma de você conseguir se aproveitar das vendas com o imóvel, beleza? Também é multi, tem 13 imóveis em 9 estados, consegue manter uma vacância relativamente baixa, concentrado também na parte de São Paulo. E aqui, ó, ele é dono de 100% do Prudence Shopping, Presidente Prudente, só que ele tem uma participação um pouquinho menor em outros shoppings, como acaba sendo o padrão dele, 30%, 11%, 7%, 13%, enfim, ele só é majoritário no Prudence Shopping, que é dono 100%, e tem 49% no Shopping Granja Viana. Bacana? E o nosso último fundo de hoje, o HGRE, que é um fundo de Lages, também tem quase 25 mil negócios, patrimônio de 1,8, também administrado pela Credit Suisse, taxa de 1%, show de bola, nada que me incomode. Dividendos também relativamente estáveis. Se vocês olharem dividendos de ações, vocês vão ver que oscilam pra caramba. Isso aqui é bem estável. Também é multi, 22 imóveis em 4 estados, a grande maioria sim em São Paulo. Há uma vacância um pouco mais alta, mas isso é normal no meio de lajes corporativas. O importante é manter a vacância estável, isso gera previsibilidade ou está caindo. E é bem legal que no relatório gerencial deles, eles comentam a receita que você tem, a potencial total, o que está por vacância, o que teve de calote, o que está com multa e o que de fato entrou no caixa deles. A distribuição da carteira, 95% dos imóveis, ele acaba tendo 42% dos imóveis dele com monousuários, isso aumenta um pouquinho o risco do negócio. Mas, para mim não inviabiliza, acaba sendo um fundo bem interessante também. Aqui é a distribuição dos contratos, vencimento, 72% para depois de 2023, o reajuste dos contratos, 80% no IGPM, 20% no IPCA e também é majoritário em grande parte dos imóveis. Agora, baseado nisso daqui, entenderam uma análise relâmpago aqui desses imóveis? Eu não quero jamais que vocês decidam comprar ou não simplesmente em cima disso. Só que é legal que vocês peguem as sutilezas da diferença de cada uma delas. E agora eu vou montar aqui uma carteira como que para mim teria sentido para esse tipo de carteira núcleo. E isso aqui não é nem a minha carteira que eu vou mostrar, tá? É uma sugestão para quem está começando. Eu começaria da seguinte maneira, pegando 10, 20... 35%, 40%, 10, 20, 35%, perdão, 35% nos galpões e no fundo híbrido, porque da parte logística, que para mim tem toda uma vantagem técnica em você ter uma concentração grande na parte logística, que eu não vou me aprofundar aqui agora, 20% no HGBS, 20% na VISC, na parte de shoppings, e 25% no HGRE, que é na parte de lajes corporativas. Isso vai te gerar uma distribuição de patrimônio que tende a diversificar sem que você se exponha muito a uma coisa específica. A maior concentração está no HGRE, porque ele é praticamente toda a parte de lajes dessa carteirinha. 20% no VISC e no HGBS, que é da parte de shoppings, porque tem 2, e o restante uma distribuição um pouquinho mais diluída, concentrado na minha visão no HGLG, que do meu ponto de vista, que não é o certo nem o errado, é um dos melhores fundos da parte logística. Então, entenderam, pessoal? Entenderam qual que é a ideia e a estrutura desse vídeo? Se você chegou nesse ponto aqui da aula, deixa o like aqui embaixo, isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho, que custa 2 segundos e pra gente é uma coisa bem legal, além de ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é bom e tem sentido para você e esse conhecimento chegar para outras pessoas. Mas o que eu quero que vocês tirem dessa aula são 3 coisas. Primeiro, o conceito de uma carteira núcleo.
Segundo, os critérios que você tem que utilizar para ter essa carteira núcleo. E o terceiro, por que eu estou montando essa carteira na estratégia do barbell? Por que eu quero pegar a parte dos meus fundos imobiliários e jogar para um extremo de menor risco e maior previsibilidade? Porque essa é a função do fundo imobiliário. Um gerador de renda passiva, assim como ações e renda fixa, porém com grande foco no aluguel, com um risco entre renda fixa e ações. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do conteúdo. Vejo vocês na próxima aula. Abraço!